Voltamos, pessoal, eu e o Zé aí para mais uma aula do nosso curso de segurança do trabalho. E hoje nós vamos falar do novo PGR, tá certo? O que é isso? Programa de Gestão de Riscos, certo? Esse programa é o que a gente vai contemplar o que a gente está chamando agora de gestão ou gerenciamento de riscos ocupacionais, certo? Isso é a nova redação da NR1, norma regulamentadora número 1, que trata das disposições gerais sobre segurança do trabalho, e nessa nova norma regulamentadora, né, na verdade, uma nova redação da NR1, houve essa alteração e agora nós temos a figura do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Vinculados, óbvio, ao gerenciamento de riscos ocupacionais gerais da empresa, tá bom? E o que seria esse PGR? Basicamente, o PGR é o novo formato do PPRA, como nós também já havíamos comentado em outro vídeo, tá bom? O PGR é o novo PPRA. E o que era o PPRA? O PPRA era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? No PPRA, o que nós tínhamos? Um programa, assim como o PGR também é um programa de gerenciamento de riscos. No entanto, o PPRA tinha o objetivo principal? Fazer a prevenção de riscos ambientais, tá certo? Baseado em algumas premissas, como também já foi comentado aqui. O PPRA ele tinha a premissa de quê? Do ARAC, certo? ARAC era antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tá certo? O que o PGR vai ter de diferente? O PGR vai ter, e basicamente também o PPRA ele estava fincado nos parâmetros dos riscos ambientais, tá? O que são esses riscos ambientais? Riscos físicos, químicos e biológicos, tá bom? Então o PPRA, em tese, deveria trazer apenas informações desses três tipos de riscos. Ah, professor, mas se a gente pegar outros PPRAs, já se falava também de riscos de acidentes, riscos ergonômicos, tudo bem, mas a obrigação mesmo do PPRA era falar sobre a prevenção de riscos ambientais, tá bom? Então a parte de riscos ergonômicos e riscos de acidentes, por exemplo, não era obrigatória, não deveria ou talvez não poderia não estar lá, digamos assim, tá bom? Já o PGR, nós temos o seguinte, temos algumas diferenças. Ao invés de eu chamar de antecipação de riscos, eu vou chamar de levantamento preliminar de perigos, tá certo? Então, é para ser feito um levantamento preliminar, a fim de que de evitar que hajam riscos antes de se começar alguma atividade, antes de você abrir a empresa, abrir um setor ou qualquer outro tipo de situação. Caso não se haja como evitar a existência desses perigos, aí se passa para a etapa seguinte, tá bom? Então, ao invés da antecipação do risco, como era conhecido na época do PPRA, nós vamos ter quem agora? Levantamento preliminar de perigos, tá bom? É um novo nome com algumas novas exigências, tá certo? No segundo ponto, ao invés de nós termos o reconhecimento, né? Lembra? Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Nós vamos ter, ao invés de chamar de reconhecimento dos riscos, nós vamos chamar de identificação de perigos, tá bom? Então, em vez de ser antecipação de riscos e reconhecimento dos riscos, nós vamos chamar de levantamento preliminar de perigos e vamos chamar também de identificação de perigos, tá certo? Nessa identificação de perigos, nós vamos estar observando dentro do PGR alguns itens, algumas coisas importantes, como por exemplo, vão estar descritos as possíveis lesões e agravos à saúde, vão estar descritos os grupos de trabalhadores que estarão expostos e também estarão explícitos a identificação das fontes ou das circunstâncias às quais haverá aquele perigo, certo? Então, nós vamos ter lá aquele levantamento preliminar e a identificação do perigo. Então, nós vamos identificar em cada setor, do mesmo jeito como era feito o PPRA na questão do reconhecimento, né? Você vai fazer a identificação dos perigos que ali envolvem, e aí dizendo quais grupos de trabalhadores estarão expostos àquele determinado perigo, quais os agravos à saúde, quais as fontes daquele perigo, tá certo? Então, deve estar explicitado no PGR, então, essa identificação, essa caracterização dos riscos, no caso aqui a gente chamando agora de perigos, tá bom? Então, do mesmo jeito que nós tínhamos do PPRA, também
avaliação dos riscos, aqui também nós vamos ter a parte da avaliação dos riscos ocupacionais, tá certo? Então no PGR e no PPRA essa questão vai estar praticamente igual, né? Então nós tínhamos levantamento preliminar de perigos, identificação de perigos e agora uma coisa que é igual, né? Que é a avaliação dos riscos ocupacionais, certo? E essa avaliação de risco ocupacional, ela deve ser feita mais ou menos da mesma forma como também era feito no PPRA. Qual é a diferença básica, principal agora do PGR? É a seguinte, gente. No PPRA, nós tínhamos a NR9 como sendo a norma regulamentadora que regia toda a parte do programa de prevenção de riscos ambientais. Agora, a NR9 vai mudar de redação. Ela vai ser uma NR que vai tratar sobre as avaliações de exposição ocupacional aos agentes ambientais, riscos físicos, químicos e biológicos. Então, daqui agora na NR1 a gente chama a NR9 no que diz respeito a como devem ser avaliados os agentes químicos, físicos e biológicos, tá certo? Então o PGR vai chamar a NR9 na forma de como você fazer essa avaliação, se essa avaliação vai ser qualitativa, se ela vai ser quantitativa, de acordo com aquilo que a gente já também comentou no vídeo anterior, né? Quais os riscos que devem ser avaliados de forma quantitativa, quais os riscos que devem ser avaliados de forma qualitativa, como se deve ser feita essa avaliação quantitativa e qualitativa, como deve ser feita essa caracterização do risco, tá bom? Se por inspeção no local de trabalho, se por avaliação de limites de tolerância, ver se as questões de níveis de ação, tá certo? Então tudo isso vai ser chamado pela NR9 agora, que antigamente ela era que descrevia o que era o PPRA. Agora a NR1 traz a figura do PGR e dentro dessa figura do PGR ele vai chamar as formas de avaliação que estarão descritas aonde? Estarão descritas na NR9, tá bom? A novidade aqui em relação à avaliação que não tinha antes no PPRA é a gradação do risco. Deverá ser feita uma avaliação do nível de risco que aquele risco ocupacional agora tem em relação aos demais. Então vai ser feita uma avaliação geral para poder ser dito que nível de risco se encontra aquele determinado agente, né? A partir da sua identificação. Então se identifica o risco na etapa anterior e aqui na avaliação se faz as avaliações necessárias e aí vai ser designado um nível de risco para aquele cara. E essa gradação de risco deve estar contida no PGR, né? Justamente para poder sinalizar quais são os riscos mais severos, quais os riscos mais importantes, quais estão, digamos assim, mais fora de controle, tá bom? Então, para se ter uma cadeia de níveis de risco que haverão de ser tentados e que haverão de ser contemplados em melhorias possíveis nos futuros planos de ação, tá certo? No futuro plano de ação do próprio PGR. E para finalizar, como a última etapa do PPRA também era o controle, aqui nós vamos ter os controles de riscos também, onde eu vou ter uma série de medidas a serem propostas aqui, tanto medidas de proteção de maneira geral, né? Então vão ser propostos os controles, tá certo? As medidas de prevenção, vão ser propostos os controles de engenharia, os controles a serem observados e implementados dentro do próprio programa de gerenciamento de riscos, tá certo? O próprio plano de ação do PGR, tá? Que é uma das partes mais importantes, ou seja, qual é o que deve ser feito dentro desse programa no decorrer do tempo em que ele está sendo implementado, né? O que vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito, como vai ser feito. Esse plano de ação está contido dentro da parte dos controles do programa, tá bom? Então, eu avalio as coisas, avalio os perigos que foram identificados, eu vejo os níveis de gradação aos quais eles são, os níveis de importância, tá bom, desses riscos dentro dos ambientes de trabalho, a sua gradação, as probabilidades de ocorrências de eventos, ocorrências de acidentes, de adoecimentos, a quantidade de trabalhadores expostos ali, tá, numa etapa de avaliação, e posteriormente eu venho com os controles, né? Então eu vou indicar as medidas de proteção, vou indicar as medidas de prevenção, vou indicar a partir desses controles, certo? Quais são os planos de melhorias, né, no sentido de tentar diminuir esses níveis de gradação dos riscos, tá certo? Então essa etapa de controle ela é muito importante, porque ela vai ser basicamente o plano em si, tá? Ele vai ser o programa em si, tá bom? Então eu identifico tudo e aí avalio tudo no que diz respeito à parte quantitativa e qualitativa e posteriormente eu vou fazer o quê? Eu vou indicar os controles, tá certo? Então os controles são de grande importância, especialmente
devido à etapa do plano de ação do PGR, tá bom? Então, para a gente finalizar e falar um pouco sobre o PGR sobre falar do PGR de maneira geral, a NR1 ainda diz o seguinte, que o PGR vai ter duas etapas, deve ter 2 documentos dentro do PGR, tá? Podem haver mais também, mas basicamente ele vai ter um inventário de riscos, tá? E esse inventário de riscos aí vai caber tudo isso que a gente já falou, né? A parte de levantamento preliminar de perigos, identificação de perigos, avaliação de riscos ocupacionais e aí, por fim, nós vamos ter aí o plano de ação que estará dentro da etapa de controle do PGR, tá certo? Então, o PGR em si vai constituir essas 2 vertentes principais, o inventário de riscos e o plano de ação. Então, para ser considerado o PGR, basicamente, pessoal, o engenheiro ou técnico que estiver elaborando esse PGR, ele vai ter que colocar isso, que é o inventário de riscos, e vai ter que colocar isso aqui, que é o plano de ação. São 2 documentos que vão integrar o que a gente chama de PGR. Uma outra diferença básica, que eu até comecei a comentar e acabei não falando ainda, é que o seguinte, o PGR, diferentemente do PPRA, ele não vai levar em consideração apenas os riscos ambientais. O PGR, de acordo com a NR1 também, ele vai ter que também levar em consideração a questão dos riscos ergonômicos, de acordo com o explicitado na NR17, que é a NR que fala sobre ergonomia, tá bom? Então, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, também será necessário que hajam avaliações ergonômicas dos trabalhadores, tá certo? E está explicitado dentro do programa, do programa de gerenciamento de riscos, tá bom? Então, esqueçam essa história de que o PPRA era só riscos físicos, químicos e biológicos. Agora também nós estamos aqui dentro do PGR com a questão dos riscos ergonômicos também, tá bom? Então, é necessário fazer a avaliação ergonômica do trabalhador também para que sejam implementados, sejam identificados os perigos preliminarmente e posteriormente, sejam avaliados esses riscos ergonômicos que hajam no local de trabalho e também sejam controlados e que para eles sejam designados planos de ação de melhorias dentro da empresa. Então era isso, pessoal. O PGR é esse programa de suma importância no que diz respeito à manutenção das condições de trabalho seguras e saudáveis dentro das empresas, tá bom? Até porque, lembrando, é esse PGR que vai dar subsídios para o PCMSO, tá? Então o médico ele nunca vai conseguir prescrever os exames necessários caso o PGR, que é o nosso programa que vai, como é que eu vou mapear os riscos dentro da empresa, fazer esse inventário de riscos, classificando, dando níveis de gradação, falando quais são os riscos mais severos, mais importantes, os que estão em níveis mais altos, mais baixos, e etc. Então o médico que vai fazer o PCMSO, que eu já expliquei para vocês mais ou menos o que é, ele só consegue fazer esse programa se tiver os subsídios desse aqui, tá bom? Então o PGR é de suma importância para que dê subsídios para você ter também um controle médico da saúde do trabalhador, tá? Então no nosso próximo vídeo nós vamos falar especificamente sobre o PCMSO e as suas características e aquilo que provém de dentro dele, como é feito esse controle médico da saúde ocupacional. Beleza? Então, valeu!